Olá, queridos! Esse vídeo foi preparado para você que aí decidiu descer as águas batismais, cumprir essa ordenança de Jesus Cristo e para tirar todas as suas dúvidas, caso ainda você tenha alguma. E também para aqueles que ainda não se decidiram, mas ainda têm aí alguns questionamentos e a minha expectativa é que no final desse vídeo, tanto aqueles que se decidiram tenham todas as suas dúvidas e questionamentos respondidos, caso tenha algum ainda. E você que não se decidiu, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você aí esteja pronto e preparado e decidido também a cumprir essa ordenança. Amém? Bom, vamos lá. O batismo, primeiro, ele é uma ordenança. Ele é uma ordenança. E eu vou te trazer alguns textos aqui, tá bom? Olha só, Mateus 28, 18 a 20, a palavra de Deus fala o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Bom, então, essa ordem foi dada por Jesus Cristo, foi dada à igreja. Jesus Cristo está indo para o céu e antes de ir para o céu, já ressurreto, depois de morto, crucificado e ressuscitado, ele vai subir aos céus e Mateus, no último capítulo de Mateus, a Bíblia registra essa fala de Jesus à igreja. É uma ordem para a igreja, mas não só para a igreja, mas também para todos aqueles que são discípulos de Jesus. E a ordem é: vão e façam batismo, batize-os, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos. Essa é uma ordem. E ordem, querido, é para ser cumprida, a ordem é para ser obedecida. Eu dei o exemplo aí esses dias na igreja que eu estava, né, na nossa igreja que eu estava pregando, e eu falei para os papais: imagina você dar uma ordem para o seu filho, falar assim: olha, vá escovar seu dente, vá tomar banho, vá arrumar seu corpo, vai arrumar seu quarto, e o seu filho respondesse assim para você: olha, eu não estou afim, eu acho que eu não estou preparado para arrumar meu quarto, acho que eu não estou preparado para tomar banho, eu não estou sentindo no coração de fazer isso agora. Claro que essa resposta não cabe os nossos filhos darem a nós, que somos pais, quando nós damos uma ordem a eles. Assim a igreja também. Se há uma ordem, é para ser cumprida. Uma ordem para ser obedecida, ela não precisa ser sentida no coração. Nós não devemos achar que deve chegar um tempo específico para que ela se cumpra, porque essa ordem já foi dada. Essa ordem já foi dada por Jesus Cristo a todos nós. Então cabe a nós cumprir. Claro que Jesus Cristo, ele não vê apenas o ato, mas ele também vê o coração. E se você é um servo do Senhor, se você é uma serva do Senhor, se você crê em Jesus Cristo, você vai ter o desejo de passar por essas águas, ser batizado, de cumprir essa ordenança, tá certo? Então, o batismo, primeira coisa, é uma ordenança dada pelo próprio Jesus Cristo. Outra coisa, a palavra de Deus fala que nós devemos seguir o exemplo do batismo. No batismo nós seguimos o exemplo de Cristo. Nós somos discípulos. No texto que nós lemos acima, ou agora há pouco, fala de Jesus Cristo enviando a igreja para fazer discípulos. Isso, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós queremos seguir os princípios, nós queremos seguir o exemplo. Um discípulo é muito mais do que uma pessoa que aprende os conceitos. O discípulo é muito diferente de aluno. O discípulo é aquele que quer imitar o seu mestre, fazer igual o seu mestre. E se nós somos discípulos de Jesus, nós queremos imitá-lo. E Jesus Cristo, ele passou pelas águas batismais, não é? Você sabe, lá em Mateus capítulo 3, versículos 15 a 17, diz assim: Respondendo Jesus, dois pontos. Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus Cristo foi batizado, saiu da água,
Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então, olha só, Jesus Cristo, ele chega ali próximo no Jordão, há um movimento de João Batista fazendo os batismos, né, um batismo de arrependimento, e João Batista, ele tem o discernimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, o esperado, o aguardado. E Jesus, ele se apresenta para ser batizado. João Batista, num primeiro momento, ele tenta recuar, fala: não posso te batizar. Na verdade, eu deveria estar sendo batizado pelo Senhor, eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Mas Jesus Cristo fala assim: é bom que façamos para que se cumpra toda a justiça. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós queremos imitar Jesus, nós queremos andar como Jesus, nós devemos seguir o exemplo dele também nos batizando. Se Jesus Cristo se batizou, e se nós somos cristãos, nós queremos também nos batizar, devemos nos batizar. É uma ordem e Jesus Cristo cumpriu, eu também preciso cumprir. Tá certo? Outra coisa, através do batismo nós damos testemunho da nossa fé. Através do batismo nós damos o testemunho da nossa fé. Há um texto, na verdade, daqui a pouco eu falo sobre esse texto. No Antigo Testamento, todo homem que tinha uma aliança com Deus, ele tinha um sinal, e esse sinal era no corpo, era o sinal da circuncisão. Todo homem, ele era circuncidado, e essa marca no corpo dele simbolizava, testificava que ele tinha uma aliança com Deus. Isso foi instituído pelo próprio Deus. No Novo Testamento, Paulo fala que a nossa circuncisão não é no corpo, mas no coração. Olha só o texto que fala em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita pelas mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. No Antigo Testamento, era uma marca no corpo. No Novo Testamento, a circuncisão, segundo Paulo fala, é no coração. E através do batismo, nós testemunhamos da fé que nós temos em Jesus Cristo. Através do batismo, eu testemunho que eu creio em Jesus Cristo. Então, o batismo é importante para isso, porque o coração, quem vê, é apenas Deus. Mas o batismo é algo que eu externo, algo no físico que eu faço para testemunhar da fé que guarda o meu coração. Tá certo? Amém? Então vamos lá. Outra coisa, a respeito da simbologia. Você viu nesse texto de Colossenses que fala a respeito do sepultamento. Nós somos sepultados com ele no batismo. Batismo, a palavra batismo quer dizer imersão, submerso. O batismo, ele é feito nas águas e ele é feito com você mergulhando todo o seu corpo na água. E ali há um simbolismo a respeito do velho homem estar sendo sepultado e um novo homem nascendo para a glória do Senhor, para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Então, por isso, o batismo é feito da forma que nós fazemos, não é? A semelhança do que foi o batismo de Jesus. Jesus Cristo foi batizado por imersão, porque a palavra batismo fala isso, submergir, tá certo? Então, quando você desce as águas ali, você está simbolizando que o velho homem morreu, né? A velha criatura está morta e você nasceu de novo para a glória do Senhor, tá certo? Aí a última coisa que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é talvez uma dúvida que sirva muito mais para aqueles que ainda não se decidiram batizar. E a pergunta é a seguinte: quem pode batizar? Quem pode ser batizado? Muitas pessoas, a resposta que nos dão quando nós falamos assim: poxa, você está na igreja há algum tempo, por que você
ainda não foi batizado? E uma resposta que é corriqueira, as pessoas dizem assim: porque eu acho que eu ainda não estou preparado, porque eu acho que eu preciso resolver algumas coisas na minha vida, mudar algumas coisas que eu faço ainda, que eu pratico, e para depois eu cumprir essa ordenança. De um certo modo, isso é digno, né? Você ter essa consciência de que você precisa ser transformado, melhorado, largar algumas coisas. Mas isso não te impede de ser batizado. E eu quero mostrar para você através de um texto. E o que fala esse texto de Atos, capítulo 8? Fala ali, conta aquela passagem de Filipe se encontrando com aquele eunuco, um alto funcionário aí da corte etíope, um alto funcionário da rainha etíope. E esse eunuco, ele vai até Jerusalém para adorar a Deus e está voltando para a Etiópia com uma certa frustração. E o Espírito Santo diz a Filipe: vá lá, porque esse homem precisa de uma explicação. E quando Filipe encontra aquela carruagem, o eunuco está lendo uma passagem do Antigo Testamento e ele está realmente em dúvida. E Filipe explica tudo aquilo que aquela passagem está dizendo, fala a respeito de Jesus Cristo, e o eunuco vem com uma pergunta para Filipe. E a pergunta está descrita assim, esse texto está escrito assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Há alguma coisa que me impeça de ser batizado? Aí o texto continua. Disse Filipe: você crê? Você pode. Na verdade ele disse assim: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Bom, isso mostra, e talvez isso responda para você aí o seu questionamento. Eu posso batizar? O que eu preciso para batizar? E a resposta é muito simples. A única coisa que você precisa para ser batizado é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E isso foi o bastante para aquele eunuco ser batizado. Isso é o bastante e o suficiente para você também ser batizado. E eu tenho a convicção que aquilo que talvez você pensa que seja um impedimento para que você não se batize, pela obediência, pela sua submissão à vontade de Deus, Deus também te fortalecerá espiritualmente para que você lute com armas mais poderosas contra isso que talvez você ache que é um impedimento. E as armas espirituais que Deus nos deu, elas são poderosas. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você alegrará a Deus e a sua vida poderá ser transformada. Há coisas que acontecem na nossa vida apenas depois do batismo. Jesus Cristo, ele começou o seu ministério só depois que ele foi batizado. E há coisas talvez na sua vida que ainda precisam ser desatadas e só serão desatadas depois do seu batismo. Então, não perca a oportunidade de agradar a Deus e cumprir as Escrituras. Da mesma forma que abriu o céu sobre a vida de Jesus Cristo, no dia que ele foi batizado, de lá saiu uma voz que dizia: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Eu não tenho dúvida que, mesmo que nós não consigamos ver com os nossos olhos físicos e nem ouvir com os nossos ouvidos físicos, os céus estarão abertos sobre a sua vida. E o Senhor também falará coisas boas a respeito de você. E você será uma pessoa que glorificará a Deus e trará prazer ao coração dele. Tá certo? Eu estou muito feliz com aqueles que já se decidiram. E eu espero aí também me alegrar com aqueles que ainda tinham dúvida e que se decidirão a descer as águas. Tá certo? Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Fiquem na paz.